Senhor, nós nos rendemos ao Teu nome nessa noite, Deus. Não há outro nome, Senhor, não há lugar, Senhor, não há coisas, não há material, Senhor, não há nada, Senhor, que substitua o Teu lugar, Senhor. Oh Espírito Santo, tenha liberdade sobre a Tua igreja. A igreja é Sua, Senhor. Nós nos rendemos a Ti nessa noite. Entregamos tudo que somos, tudo que pensamos. Deixamos de lado tudo que trouxemos em nossa vida, em nossa história, para que você tome o nosso coração, a nossa mente por completo, Senhor. Não há outro nome, Senhor, a não ser o Seu. Não há outro nome neste lugar a não ser adorado, a não ser o Seu, Jesus. O único que pode tocar nas nossas vidas, mudar e trazer a consciência de quem nós somos e de quem nós éramos, é você, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nessa noite, nos renova, aumenta a nossa fé, traz esperança sobre nós, Espírito Santo. Traz cura, Senhor, aos que estão enfermos aqui neste lugar, Espírito Santo de Deus. Traz alegria aqui neste lugar, Senhor, aqueles que estão entristecidos, Senhor. Nos batiza, Senhor, com a alegria do céu, Senhor. Senhor, nessa noite nós pedimos sabedoria, Senhor, para ter discernimento e compreender as coisas que são do céu. Jesus, revela o Teu coração sobre a Tua igreja. A Tua igreja clama, Senhor, pela revelação de quem Tu és. Que a Tua sabedoria seja derramada sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode saudar o Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar. O Rob vai me imitar, mas eu vou fazer. Boa noite, comunidade. Bom estar aqui na segunda-feira. Que Deus abençoe. Eu vou compartilhar uma palavra com vocês que Deus colocou no meu coração. Quem é que está em GP aqui? Levanta a mão bem alto para eu te conhecer. Glória a Deus, hein? Você que não está, vem participar com a gente, vem viver isso que a gente está vivendo nas casas. Procura o pessoal da Conexão, eles estão com um crachá, pode nos procurar aqui também no final. Você é muito bem-vindo. Eu tenho certeza que a gente vai achar um GP para você na presença do Senhor, amém? Se não tiver a presença, irmão, vai embora. Não fica lá. Porque GP é o lugar da presença de Jesus Cristo. É Ele que reina, governa, muda, transforma, dá direção. Os grupos pequenos acontecem porque nós não vivemos apenas uma igreja fechada para dentro, mas nós vamos alcançar essa cidade no nome de Jesus, amém? Nós estamos falando da carta de Judas. Falamos dos falsos mestres, e essa semana a gente está falando que Judas nos diz para orar no Espírito. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre orar no Espírito. Mas o que me parece, olhando a carta de Judas, é que o engano foi estabelecido na igreja. E nós, irmão, vivemos dias em que o engano ele não se apresenta de forma óbvia. E nós nos enganamos, né? Quem já foi aqui se enganou com alguma coisa? Levanta a mão aí. Quem já foi enganado por alguma coisa? É natural, gente. A gente é meio atrapalhado, não é? E eu estava ontem vindo com o Walter. O Walter é marido da Gília. E ele estava tocando lá no Vila Nova. E logo que ele entrou no carro, eu falei, mano, se eu tivesse lembrado da tua história, eu tinha contado para a turma lá na igreja. Então, como eu não lembrei ontem, vou contar hoje para vocês. O Gede, vocês conhecem o Gede, né? Marido da Queca. O Gede, nosso supervisor, ele foi a primeira vez num GP. E lá nesse GP, tinha muitos irmãos. E o Gede, para conhecer melhor o pessoal, foi no Facebook do irmão. E lá no Facebook ele viu o nome escrito Gília. E a partir daquele dia, ele começou a chamar o irmão de Gília.
Então, cada vez que ele encontrava ele no GP, ia orar por ele, Deus abençoa a vida do Gília, Senhor, guarda os filhos do Gília. Aí, gente, passou meses, irmãos. Não foi uma semana, duas, foi quase um ano. E um dia o Walter olhou para ele e falou assim: irmão, meu nome não é Gília, meu nome é Walter. Ele falou: como que tu não me contou nunca isso? Ele falou: tu falava, eu também não sei explicar muito bem, então deixei você me chamar de Gília mesmo, tu estava chegando. Estava enganado, não estava, gente? Né? Você quer ser enganado? Eu vou te ensinar a ser enganado. Tem uma filha de 20 anos, e ela te empresta o carro para você vir para a igreja. Quando você entrar dentro do carro e virar a chave, vai estar na reserva. Você acabou de ser enganado, irmãos. Tive que abastecer ontem para poder chegar no Vila Nova. Mas a vida é assim. Na vida acontece muito engano. Mas o que eu vejo é que nós podemos nos livrar desse engano, irmãos. Amém? E o engano de hoje em dia, ele tem uma aparência de verdade, mas ele é distorcida. E foi num cenário exatamente dessa forma que Judas escreve a carta. Ele falou: eu ia falar de salvação, mas tem um problema que eu preciso resolver. Há falsos, há pessoas mentirosas, a distorção da mensagem dentro da igreja. Irmãos, presta atenção, o que está acontecendo não é lá fora, é dentro da igreja. É dentro da igreja que tem pessoas com aparência espiritual, mas na verdade elas têm uma essência corrompida. Eu chamo de latas vazias fazendo barulho. E muitas vezes nós somos atraídos por isso, irmãos. Sabe, o problema não é apenas o comportamento dessas pessoas, é a influência espiritual que elas causam. Então Judas ele está descrevendo um ambiente onde há distorção da graça, onde há uma corrupção moral, onde os falsos estão dentro, próximo, enganando aqueles que tinham se convertido a Cristo Jesus. E a resposta que Judas nos ensina não é sobre um debate teológico, irmãos. Não é um confronto intelectual. Não é um esforço humano. Ele aponta para uma vida com o Espírito Santo, uma vida ativa, diariamente. Então é por isso que ele fala, em Judas 1:20, a gente vai falar, vai ver escrito lá: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. E eu fui procurar o que significa isso. Sabe essa tradução do orar no Espírito? No grego ela diz assim, significa na esfera do Espírito, sobre a influência do Espírito, em dependência do Espírito. Então cada vez, irmãos, que eu falar a oração no Espírito, é uma vida que não é separada, não é mais ou menos, não é em cima do muro, não é hoje eu estou, amanhã eu não estou. É uma vida integral com o Espírito por inteiro. É uma vida onde você acessou a esfera do Espírito, aonde agora o Espírito fala contigo, te traz discernimento, entendimento, e você não sai desse lugar, amém, irmãos? É um lugar onde você é influenciado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito. Então você não anda perdido, porque o Espírito está te influenciando. Não são as coisas espirituais, que nos atraem. Sabe, ele está falando desta oração no Espírito, uma total dependência do Espírito. Não é de você, não é sobre a sua influência, não é a tua esfera, é a oração no Espírito, amém, irmãos? Então essa vida que nós vemos, Judas que nos traz com tanta sabedoria, ela está falando de uma vida gerada, sustentada, dirigida pelo Espírito. Ela não está falando de uma oração comum, irmãos. E eu vou explicar o que é uma oração comum. Você quer saber o que é oração comum? Eu espero que todos nós, todo dia fazemos oração comum, e não tem nada de errado, irmãos. É obrigado, Senhor, por essa comida, amém. Isso é uma oração comum, não é uma oração no Espírito.
É uma oração de ser grato a Deus do que está sendo colocado na mesa, amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que em tudo nós temos que ser gratos ao Senhor. Mas o que nos chama a atenção, a carta de Judas, ele não é apenas um alerta, ele é um chamado para que eu e você venhamos orar no Espírito, ter total dependência, não sair da esfera do Espírito, ser direcionados pelo Espírito. É isso que quer dizer esta palavra. Então, quando eu olhei para todo esse ambiente e vi o que nós temos vivido hoje, eu entendi que quando nós oramos no Espírito, o Espírito nos protege do engano, fortalece a nossa fé, alinha o nosso coração e sustenta a nossa caminhada. E eu vou partilhar essas 4 coisas com vocês nessa noite, amém? Então o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é orar no Espírito nos protege do engano. Em Judas 1, de 19 a 20, diz assim: estes, quem são esses? Os falsos que estão entre nós. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Irmãos, quem não é guiado pelo Espírito é guiado pelo próprio coração. E a Bíblia já nos ensinou que o coração é enganoso. E nós temos sido enganados, irmãos, pelo nosso coração. Sabe, tem tanta gente se perdendo nas redes sociais, irmãos. Tem tanta gente buscando de tudo, ouvindo de tudo, falando de tudo, e não sabe de nada, não entende nada, e está indo à perdição. Eu louvo a Deus pelo nosso pastor, porque ele ensinou os pastores dessa casa e os líderes dessa casa a tratar a palavra de uma forma muito incrível, porque ele sempre diz, e eu vou repetir aqui para você, irmãos, tudo que for dito aqui, nesse auditório, tudo que for dito pelos líderes desta igreja, você anota e olha na Bíblia, porque se você tiver dúvida, você nos procura, amém? Nós precisamos andar pela verdade e deixar de ser enganados, irmãos. Tem tanta história da hipergraça, gente. Tem gente falando que uma vez que aceitou Jesus, pode fazer o que quiser. Misericórdia. Isso está tomado por aí. Tem gente falando que para que você realmente seja parte do reino de Deus, você tem que se afiliar a uma política. Misericórdia, gente. Tem que estar junto com aquilo que eles decidiram. Não é sobre isso. Não é a teologia da política. Não é a teologia da hipergraça. Tem gente, irmãos, que fala que quanto mais você der, mais você terá. E Deus abençoa, irmãos. Mas a Bíblia nos ensina que quanto mais você morrer, mais você vai receber. E se o dinheiro para você é o mais importante, então você precisa morrer para ele, irmãos. Você precisa morrer para as coisas que você tem guardado, que te levam à perdição. Então, quando nós oramos no Espírito, o Espírito nos traz a verdade, e a verdade absoluta. Não é os super santos, irmãos. Se alguém chegar perto de você e for muito xaramanaia, fica esperto. Fica esperto, irmãos. Todos nós debaixo do sol, somos pecadores, até que Jesus volte. Mas Ele nos deu a sua graça, e a graça de Deus é maravilhosa, irmãos. A graça de Deus me alcançou. A graça de Deus não é a sobra. A graça de Deus é tudo o que nós precisávamos. É tudo o que nós precisávamos, irmãos. E ela é suficiente para nós. Então nós temos que buscar discernimento. E quando nós temos discernimento do Espírito, você percebe o que não está visível na tua frente. O discernimento, ele vai além das palavras que estão sendo ditas.
Você não é levado pela aparência. Irmãos, nem toda oportunidade vem de Deus. Nem toda oportunidade vem de Deus. Então, quando Judas fala, olha, é aqui dentro que está acontecendo. É na igreja que está acontecendo. Eu não sei se você tem percebido isso, mas que bagunça que está essa internet, irmãos. Tem gente que era tão importante, tem gente que estava tão destacada que hoje Deus tem lavado a sua casa. Deus tem derramado água purificadora sobre a sua casa. E todo aquele que não tem temor vai ser trazido à luz, porque a palavra diz que todas as coisas são colocadas à luz, amém? E às vezes nós somos atraídos por isso, irmãos. Por algo que eu queria escutar. Por algo que eu estava precisando. Mas sabe, quem ora no Espírito aprende a dizer não, mesmo quando parece bom. A.W. Tozer diz assim: o maior teste da vida espiritual não é o que vemos, mas o que discernimos. E nós precisamos crer que o Espírito Santo está revelando. E isso é fé verdadeira, irmãos. É ouvir aquilo que o Espírito está dizendo. Sabe, discernimento sem fé vira apenas análise humana. Tem gente que está falando que tem discernimento e está só fazendo uma simples análise humana, irmãos. O discernimento sem fé é apenas uma suspeita. Tem tanta gente apontando o dedo, viu, irmãos? Judas não fala para ir lá e julgar os que estão lá dentro. Ele está falando, ore no Espírito. Edifiquem a fé santíssima que há em vocês. E orem no Espírito. Sabe, discernimento sem fé não produz direção, apenas crítica. E é quando a gente vê muitas pessoas somente criticando, não vivendo tudo o que o reino tem nos revelado, deixado de experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Mas o segundo ponto que nós precisamos entender, que a oração no Espírito, orar no Espírito, ele fortalece a nossa fé. Porque quando oramos no Espírito, nossa fé é fortalecida, porque o Espírito Santo nos conduz para perto de Deus e de sua palavra. Lembra que eu falei? Tudo que for falado, anota. Confirma na Bíblia. Está escrito lá. Então, quando Judas, ele fala no versículo 1:20, edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, ele está falando, olha, vocês têm fé, pratiquem a fé que vocês têm. E orem no Espírito para ter discernimento do que está acontecendo, para que vocês não sejam enganados, irmãos. Mas a fé, ela não cresce no automático, ela é edificada. É todos os dias. Nós precisamos praticar a fé todos os dias. Um dos principais lugares onde isso acontece é na oração. Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que nós não vemos. Então já está mostrando que tem coisas que você não vai ver. Mas tem um monte de Tomé aí querendo ver. E aí, o inimigo, porque a gente não pode baixar a guarda, ele apresenta aquilo que os nossos corações desejam, que são os desejos da nossa carne. Porque se não estamos no Espírito, estamos na carne. Não existe meio termo. Então, Romanos 10:17 diz assim, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante o quê? A palavra de Cristo. Sem fé, nunca vamos saber o que é depender do Espírito Santo. Não adianta. Mas eu me lembro, quando eu cheguei na comunidade, a primeira coisa que eu queria aprender, depois de me converter, é orar, irmãos. Tinha uns irmãos que tinham oração, né?
Chama o irmão Nilton para orar, vocês vão ver o que é o negócio, irmãos. O bicho ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, chora. Eu não sei se uma hora ele está desmaiado. Isso é orar no Espírito, gente. Mas não dá para estar junto, né? Ele ora sozinho no Espírito, porque ele convida a gente, ele fica só ele orando, daí não dá certo, né, irmãos? Mas eu queria aprender a orar. Eu falava, mas como fala bonito essa gente, né? Como agradece bonito, como... Eu também quero. E uma das coisas que eu aprendi, eu quero compartilhar com você, é que quando a gente não sabe orar, a gente ora a palavra de Deus. Uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida foi aprender a orar a palavra de Deus. Se você não tem praticado oração, abre a Bíblia e ora a palavra, irmãos. Pega João 1, ele é a palavra, ele é o verbo, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem nele nada teria existido. Começa a orar, Deus, Tu é a palavra, Tu é o verbo, Tu é o firme fundamento, Tu é todas as coisas, Tu é criador de tudo. Irmãos, é incrível isso. Nós temos tudo que nós precisamos na nossa mão. A palavra nos ensina a orar, a própria palavra, irmãos. E sabe, quando a gente ganha um entendimento de oração, a nossa fé, ela cria estrutura, irmãos. Você deixa de viver pelo sentimento e começa a viver por convicção. Permanece mesmo sem ver. Por isso que tem tanta gente desistindo. Porque só fica a se ver. E a Bíblia ensina isso. Jesus foi ao céu e falou, vocês ficam orando. Eu derramarei do meu Espírito sobre vocês. E tinha 500 irmãos. Mas porque eles não viam nada acontecer, só ficou 120. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos milhões e milhões daqueles que conhecem o Senhor. Nós não somos aqueles que vamos deixar de aguardar aquilo que o Senhor Jesus nos prometeu. Nós esperamos com esperança, com fé e com convicção que Ele vai voltar. Porque Ele prometeu que Ele vai voltar e vai governar sobre toda a terra, irmãos. Esta é a fé que eu e você carregamos. Esta é a fé que não deixa com que eu e você sejamos enganados, irmãos. Se você está passando por algo difícil, ao invés de ficar reclamando, irmão, ora a palavra. Quer outro caminho legal para orar? Ora salmos. É incrível, irmãos. Você começa ali orando o salmo, daqui a pouco você está chorando, está babando, está no Espírito, irmão. Já não sabe mais nem o que está falando. Eu não sei se com vocês é assim, comigo é. Às vezes a gente acorda, eu estou com fone de ouvido lá, que pensa uma cena feia. Né? Estou no Senhor. Estou com Ele. Muitas vezes Ele me leva para um lugar onde eu desligo totalmente, irmãos. Charles Spurgeon diz assim, a oração é o músculo da fé. Quanto mais ela é exercida, mais forte a fé se torna. É a turma dos irmãos Jairo aí, que se não for para a academia, vão ficar tudo esquisito, irmãos. Está todo mundo ficando magro. Mas se você não for lá, não praticar todo dia, não ir para a academia, o que você vai ficar o quê? Vai ficar estranho. Então uma fé que não é exercida, ela é desmilinguida, ela é estranha. Ela não se fortalece. E aí quando vem os falsos, quando vem a enganação, quando vem a mentira, você é levado. Sabe, quando nós nos colocamos em oração, talvez a circunstância do que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos querendo no Senhor, pode ser que não aconteça. Mas nós nos mantemos crendo e confiando na vontade de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, ao orar, nós permitimos que Deus ajuste o nosso coração.
E esse é o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você. Orar no Espírito alinha os nossos corações. Veja o que Romanos 8, 26 e 27 diz. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Presta atenção de quem que é a vontade, irmãos. De acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós entramos na oração cheios de certeza, irmãos. Achamos que sabemos o que vai acontecer. Nós entramos orando e pedimos aquilo que precisa acontecer, da forma que você quer que aconteça. Qual é o caminho que deve ser seguido? Qual é a resposta que Deus deve dar para você? Porque se Deus não der a resposta que você quer, eu fico triste com Deus. Sabe, mas a Bíblia nos diz algo muito importante. Não sabemos como orar. Mas o Senhor, na sua misericórdia e bondade, Ele diz que a oração dos santos sobem diante dEle como um aroma suave. É como um incenso diante de Deus. Sabe, muitas vezes, irmãos, queremos coisas fora do tempo de Deus para nós. Insistimos em caminhos que não são os melhores. Oramos por motivos pela emoção, ansiedade ou desejo pessoal. Mas quando oramos no Espírito, o Espírito Santo começa a conduzir o nosso coração e algo aqui dentro começa a acontecer. Algo dentro de nós. Ele começa a alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Corrigir os nossos desejos e trazer clareza ao nosso coração. Eu sempre quis ter uma experiência com Jesus. Então eu li aquele livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge, que recomendo a você, que é um ótimo livro, você leia. E tem uma prática lá que quando você está com a cabeça muito cheia de coisas, você anota para ir tirando as coisas da tua cabeça. Irmãos, pensa um cara que anotava coisa e falava, misericórdia, quanta coisa aqui dentro da cabeça. Eu ia orar e escrevi. Toda hora eu tinha uma coisa para pensar, para lembrar. E eu falei, Deus, me ajuda, porque eu estou toda hora pensando numa coisa. E é difícil para mim. E então eu tive a minha primeira experiência visual com Jesus. Eu estava num jejum e me prostrei. E eu lembro de pedir para o Senhor, Senhor, aquieta minha alma, Senhor. Silencia minha mente, porque eu quero só ver o Senhor. E de repente eu vi o Senhor. Na verdade eu vi os pés de Jesus na minha frente. E senti Ele tocando em mim. E aquilo foi tão grande, irmãos. Porque não tinha pensamento nenhum, a não ser querer conhecer cada vez mais Ele. E saber que Ele estava ali presente. Mas essa foi a minha experiência. É a minha. Talvez a tua seja diferente, irmãos. Tem irmãozinho que acabou de se converter, vive vendo Jesus aqui, andando aqui no meio da galera aqui. Jesus, o irmãozinho saiu do lugar, Jesus passou aqui. Eu falei, misericórdia, não vejo Jesus. O outro chegou em casa, abriu a porta do quarto, viu a Bíblia brilhando e Jesus sentado na cama. Eu falei, pô, lá em casa esses dias eu vi uns demônios, tive que chutar para fora. Que coisa, irmãos. Mas é a experiência de cada um. É a forma que cada um busca o Senhor, é a forma que cada um entende e é a forma que Jesus se revela. Irmãos, para mim foi o suficiente, eu não preciso ver mais nada na minha vida toda. Só de lembrar a cena dele diante de mim. Eu passei por horas ali. Quando eu levantei, o chão estava todo molhado. Sabe, irmãos, existe um lugar da presença de Deus que enche todo o ambiente e algo muda dentro de você. Porque quando o Espírito Santo começa a alinhar os nossos corações, a oração ela termina diferente.
E aí mesmo entendendo que nós não vamos receber aquilo que nós estávamos pedindo, compreendemos que isso não é uma frustração, isso é um alinhamento de Deus na nossa vida. Alinhamento de Deus no nosso coração é ser ajustado até que a vontade de Deus se torne mais importante do que o nosso pedido. Orar no Espírito não é tentar convencer a Deus a fazer o que queremos. É permitir que o Espírito Santo transforme o nosso coração até desejarmos aquilo que Deus quer. Esta é a oração no Espírito, irmãos. E quando isso acontece, algo poderoso nasce aqui dentro de nós, irmãos. Talvez você já tenha ouvido. E pode usufruir cada vez mais. Amém? É o fruto do Espírito. Ele é amor, alegria, Ele é paz, Ele é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, Ele é mansidão, Ele é domínio próprio. Nós só encontramos domínio próprio na nossa vida por meio do fruto do Espírito, irmãos. Porque senão é perdição. Um coração alinhado com Deus não vive em conflito com a vontade dEle. Presta atenção que eu vou te falar. Tudo que você for fazer que conflita com a vontade de Deus, pode parar. Desiste. Vai dar errado. Já começou errado. Se você for fazer algo e o Espírito trazer para você por meio da palavra, e você falar, não, eu vou fazer. Cada um com a sua consequência, né, irmãos? Mas nós podemos dizer não para o pecado. Nós podemos dizer não para o engano. Nós temos que dizer mais sim para a vontade de Deus. E compreender aquilo que Deus está revelando sobre a sua igreja. O quarto ponto e último é que orar no Espírito sustenta a nossa caminhada. Olha o que Efésios 6,18 diz. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Aqui Paulo está mostrando algo muito importante. A oração no Espírito não é um momento isolado. É em todas as ocasiões, irmãos. É em todas. É tudo que você for decidir, tudo que você for comprar, tudo que você for ver, é em tudo, irmãos. Tudo que a gente escuta, irmãos. Esses dias eu estava aconselhando um casal numa padaria dessas, não lembro o nome, irmãos, mas é ali perto daqui da Ban ali. E eles marcaram lá, eu fui eu e a Gisele e tal, a gente sentou lá, tomando um café e falando sobre casamento. Era um dia de folga. E de repente, irmãos, começou a chegar no finalzinho da tarde, ali por 6 horas, entrou um irmão com dread, assim, um cabelão, assim, uns negócios debaixo do braço, assim, começou a montar um sistema de som e mandou o som, irmãos. Mas mandou o troço, ficou estranho. Aí o irmão que estava comigo ficou incomodado, e foi lá e falou, eu vou pedir para eles baixar um pouquinho. E aí ele foi lá, dá para baixar um pouquinho? Ele falou, não, é assim mesmo, depois das 6 é happy hour. Chopp em dobro, o senhor quer 2? Irmãos, tem tanta gente que continua nesse lugar. Ah, não, estou pagando, vou ficar aqui, não importa o som. Não, irmãos. Paga a conta, levanta e vai embora. A não ser que Deus tenha um propósito. Aí você pergunta para Deus. Aí vidas vão se converter, gente vai se batizar, você vai proclamar o Evangelho. É outra situação. Mas se você está lá satisfazendo tua carne, deixa eu te falar uma coisa. Sai desse caminho, porque este caminho não é a vontade de Deus para você. E muitas vezes nós temos que falar isso, irmãos. O caminho que você está indo não é a vontade de Deus para você. Então, a oração, ela não é quando está tudo bem, ou quando está tudo ruim. É em todas as ocasiões.
Presta atenção no que eu quero te falar, irmãos. A caminhada cristã, ela não é sustentada pela força da tua vontade. Ela não é. Ela é sustentada pela presença do Espírito Santo. Se você tenta, faz força, é porque o Espírito Santo está entristecido. E a Bíblia diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Gálatas 5,16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Entende o que Paulo está falando? É vivam pelo Espírito. Uma vida sem o Espírito é uma vida vivida para satisfazer você mesmo. Tudo vira um esforço, tudo vira uma luta interna, tudo depende apenas da força dos seus braços. Mas quando nós vivemos pelo Espírito, algo muda. A caminhada deixa de ser apenas uma sobrevivência, irmãos. Nós precisamos entender que se nós deixarmos de orar, nós nos perdemos rápido, muito rápido. Nossa mente se enche de ansiedade, nosso coração se distrai com muitas coisas, nossa fé começa a se enfraquecer. Mas quando nós voltamos a nossa face para a presença de Deus, o Espírito Santo fortalece o nosso interior, renova a nossa esperança e nos ajuda a continuar na caminhada. A oração no Espírito não apenas só ajuda a começar esta caminhada, meus irmãos, ela nos ajuda a permanecer até o fim. Porque quem aprende a andar com o Espírito Santo não vive mais apenas só para momentos espirituais. Sabe, irmãos, a segurança do cristão não está na quantidade de informação que ele possui. Está na profundidade da sua comunhão com o Espírito Santo. Anotou, irmãos? A segurança do cristão não está na quantidade de informação que ele possui. Está na profundidade da sua comunhão com o Espírito Santo. Você não foi chamado para ser levado por qualquer vento de doutrina. Não foi chamado para ser enganado. Você não foi chamado para procurar falsos mestres que lhe falam aquilo que é bom, que é do seu próprio interesse. Você não foi chamado para andar perdido, confuso. Nós recebemos o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que quer nos guiar. Lembra do significado que Judas colocou na sua carta de orar no Espírito? Orar no Espírito, na esfera do Espírito. Viver na realidade do sobrenatural. Viver uma vida por inteiro com o Espírito Santo de Deus. Na influência do Espírito, ser guiado pelo Espírito a todo momento, na dependência do Espírito. Precisa ser tudo, irmãos, tudo. Talvez hoje seja uma noite para que nós venhamos pedir ao Espírito de Deus, para que nos batize com esse entendimento, com discernimento. Eu creio que a igreja vai chegar um tempo de viver tudo aquilo que os discípulos estavam vivendo, quando recém foram batizados com o Espírito, em Atos 2. Porque nós vemos Pedro e João, ao curar o aleijado, que saiu saltando, eles vão presos. Você já escutou essa história tantas vezes, mas ao serem libertados, eles vão e se juntam e começam a orar, e a oração deles é: Senhor, nos batiza, Senhor, com ousadia para proclamar a Tua palavra. Senhor, que os Seus sinais e milagres aconteçam no nosso meio. Sabe, irmãos, nós podemos hoje, talvez, orar ao Senhor e esse lugar aqui venha a tremer como tremeu aquele dia. Nós podemos pedir nessa noite para que nós sejamos
batizados, renovados no Espírito, que venha amplificar a nossa fé, que abra os nossos ouvidos daquilo que nós estamos ouvindo, daqueles que são falsos, dos enganadores, irmãos. Que nós venhamos ter discernimento quando os nossos filhos forem ver um desenho, e aquilo seja subliminar e esteja levando eles à perdição, meu irmão. Nós temos que pedir discernimento para que, quando os nossos filhos estiverem jogando na internet, o Espírito nos revele que aquilo é um mau caminho, irmãos. Temos que orar para que o Espírito traga aos nossos olhos a santidade de Deus e a gente pare de colocar os nossos olhos aonde Jesus Cristo já falou, para que nós não venhamos mais colocar, irmãos. Sabe, eu vejo tantos irmãos fazendo barulho, mas quando, no cair da noite, no seu momento sozinho, com o seu celular na mão, começam a contemplar aquilo que desagrada, não só homens, mas mulheres também, irmãos, o coração de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, não seja capaz de culpar a internet, porque ela só entrega do que o coração está cheio. É os 3 segundos, é os teus 3 segundos, os teus 4 segundos, que faz você ter uma vida recebendo coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, que habita em você. Eu sou testemunha disso, irmãos. Teve um espetáculo agora de Páscoa, e a gente estava aqui, fizemos o cenário, e cuidamos da iluminação. Irmãos, eu estou ainda tentando mudar o algoritmo, mas só aparece decoração, e só aparece cenário, só aparece coisa, irmãos. Porque era aquilo que eu estava buscando naquele momento. Era aquilo que eu queria ver, era aquilo que eu queria ter como conhecimento de fazer um melhor cenário. Se o teu celular está te entregando coisas que te fazem pecar, Jesus Cristo falou isso: arranque o seu olho fora. É melhor um olho fora do que o corpo todo no inferno. Mas nós podemos orar aqui nessa noite e pedir para que o Espírito Santo de Deus nos batize com discernimento e entendimento. Eu queria chamar a banda, pedir para você colocar de pé. Eu não sei se você compreendeu, eu tenho muito temor no meu coração, irmãos. Eu queria que a carta de Judas, se você não leu, você leia ainda, mas traz algo poderoso para nós. Talvez seja uma noite para nós orarmos e pedir a Deus para que nós tenhamos uma fé que seja edificada diariamente. Porque Ele diz assim: edifiquem a santíssima fé que há em vocês, e orem no Espírito. Orar no Espírito não está só relacionado em orar em línguas, irmãos. Orar no Espírito é uma sede e uma fome por Deus, aonde tudo ao teu redor se desconecta. É puxar totalmente da tomada, daquilo que você tinha que fazer, pensar, decidir, e olhar só para o Senhor. O Senhor está nos chamando hoje para passar mais tempo com Ele. O Senhor está nos chamando para perto. O Senhor está nos chamando para poder dizer: filho, não vai por aí. É aqui o caminho que eu tenho para você. Filha, chega de chorar. O que eu tenho para você é alegria. Uma alegria que não vem dos homens, mas vem do meu coração. Quando nós nos colocamos diante de Deus, nós encontramos todas essas coisas. Deus está nos chamando para perto, querendo falar conosco, querendo te dizer, talvez nessa noite, é tempo de liberar esse perdão que você tem carregado no teu coração.
para que você possa viver as grandes coisas que eu tenho para você. Sabe, irmãos, eu queria orar por nós, mas eu sinto de Deus que se tiver alguém que quer viver todas essas coisas, se quiser vir aqui à frente e se prostrar aqui na frente, fica à vontade, irmãos. Não fica com vergonha não. Sai do teu lugar. Diz: Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Talvez seja um tempo de se reconciliar, talvez seja um tempo de você reconectar a tua vida com o Senhor, talvez seja algo que você precisa dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, eu me arrependo, Senhor, pelas minhas más decisões, Senhor. Me arrependo por ter entristecido teu Espírito, Deus. E Ele é bom e misericordioso, e a sua bondade e a sua misericórdia estão diante da sua presença. Talvez hoje seja o dia que você precise vir e ficar só você e Deus, por um instante, por um pequeno instante, pedindo para o Senhor calar a sua alma. Senhor, aquieta minha alma. Nós vamos começar a cantar e adorar a Deus, e eu quero te dar liberdade para você se sentir do teu lugar. Pode apagar as luzes. Eu vou começar a orar por esses irmãos. Eu creio que nós seremos batizados com o novo de Deus nessa noite, amém? Espírito Santo, nos renova nessa noite aqui. Renova os nossos corações, a nossa mente, o nosso pensamento. Espírito Santo, daqueles que se colocaram aqui diante de Ti, Senhor, e aqueles, Pai, que estão no seu cantinho, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor. Toca, Senhor, nessas vidas, Senhor. Traz sobre eles, Pai, a convicção, Senhor, do Teu perdão, do Teu amor, Senhor. Libera a Tua voz, Pai, porque ela nunca cessa. A Tua palavra diz, Senhor, que a Tua voz é como o som de muitas águas, nunca cessam. Nós abrimos o nosso coração nessa noite, para que você, Espírito Santo de Deus, faça morada em nós. Nos direcione, nos conduza, nos leve para o lugar aonde você preparou para nós. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Nos batiza com alegria, Senhor. Nos batiza, Senhor, com convicção, com entendimento, com discernimento, Senhor. Que caia por terra toda a seta do inimigo, Senhor. Que todo engano seja exposto no Teu santo nome, Jesus. Que haja libertação, Senhor. Sara a Tua terra, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Sara essa cidade, Senhor, dos altares que são levantados, altares que desagradam o Teu coração. Nós oramos agora, Senhor, para que caia por terra, Senhor, e haja um romper do céu sobre as nossas vidas, nossa casa e nossa família. Louve o Senhor, adore o Senhor, cante com todo o coração. Ele é o único digno de ser louvado nesse lugar. Sermos inundados.
Senhor, nós recebemos de Ti, Senhor, toda a Tua glória, Senhor. Recebemos, Pai, e cremos em nossos corações cheios, que tudo aquilo, Senhor, que foi derramado aqui nesta noite, Senhor, por meio da Tua presença, Senhor, gere em nós um novo modo de viver. Nós oramos aqui, Pai, pelas famílias, Pai, mas somos gratos, Senhor, pelos que deram um passo de fé aqui, Senhor, nessa noite. Que eles saibam, Deus, que ao dar um passo de fé, o Senhor já liberou do céu o Teu amor, o Teu perdão, a Tua direção, o Teu discernimento e o entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode saudar o Senhor?